Vamos resolver essa questão de química, termoquímica, especificamente conhecimentos de lei de Hess. É uma questão que caiu no Enem, não sei qual Enem, porque me mandaram foto, ela tá lá no livro da Poliedro. E é uma questão bem tranquila, na realidade, para dentro da química, né, no contexto da química, é uma questão bem tranquila. Só que eu gosto sempre de comentar isso, que o fato da questão ser dentro da química uma questão tranquila, não significa que ela vai ser dentro do contexto do Enem, ali na TRI, uma questão fácil. Essa questão aqui, ela é considerada uma questão difícil para a TRI porque é uma questão muito errada. Poxa, mas por que é uma questão muito errada, já que é fácil de fazer? Porque envolvem algumas etapas intermediárias e algumas continhas que você tem que fazer com esses valores dados aqui. Nesse caso, né, nessa questão, os valores são pequenos, fáceis de manipular. Mas às vezes, né, você recebe valores muito grandes, valores com vírgula, né? Como, por exemplo, lá em estequiometria, a gente está sempre trabalhando com tonelada, ou fazendo conversões para número de mol, que são números muito pequenos, envolvendo base 10, enfim. Dentro da química, o raciocínio é fácil, mas na pressão da prova de ter que fazer rápido, fazer conta na mão, envolvendo um monte de número, vírgula, enfim, os alunos se perdem no meio do caminho e erram. Por essa razão, essa competência aqui, ó, que é a competência da química, ela é muito errada e por isso ela é considerada a mais difícil da prova. Por incrível que pareça, a competência da química, que é a C7, ela é mais difícil que a competência da química, da física, significa que ela é muito errada. Então, você tem que dominar primeiro a base, né? A biologia, as questões fáceis e intermediárias de biologia, depois as questões fáceis de física e depois você vem para a química. Não significa que não tem que estudar química, né? O que isso significa pra gente? Se você é um aluno que tá ali dominando a base ainda, quando você se depara com uma questão dessa aqui e você não entende muito bem ou erra, não é para sair batendo a cabeça na parede, porque isso daqui não vai afetar tanto a tua nota. Ela afeta mais a nota de alunos que já estão com a base consolidada, estão ali no patamar dos 38, 40 acertos. Mas vamos lá, vamos resolver isso aqui. Olha só, antes de eu resolver, né, tem mais um comentário que eu quero fazer. Ela é da C7, que é a competência de química, e H15, que é a competência que traz ali conceitos de calor para a gente resolver problemas no cotidiano. Transformações de energia, seja absorvendo energia, liberando energia, né? Nesse caso, nessa questão, é bem clássico. O Enem trouxe um contexto ali da siderurgia e a gente tem que se apropriar de conhecimentos da química para resolver o que o problema está pedindo, que é a quantidade de energia liberada numa reação aí que ele deu, no caso dessa reação aqui. Uma quantidade de energia necessária para essa reação acontecer, enfim. Vamos lá. Como que eu ataco esse problema? Primeira coisa que eu tenho que fazer, olhar os dados, olhar a unidade de medida. Quero ver em que linguagem esse problema está falando comigo. Aqui, olha só, todo o ΔH está sendo dado em unidade de kJ por mol, ou seja, a cada 1 mol de substância, eu tenho esse valor aqui de energia associado. Então, olha só, menos 25 kJ por 1 mol de Fe2O3, menos 36 por 1 mol de CO2, e assim por diante. Vamos olhar agora as equações que foram dadas. Quantos mol de Fe2O3 eu tenho? Eu tenho 1 aqui, esse valor aqui está para 1, beleza, está tudo certo. Note que a equação está balanceada, né? Todas as equações aqui já estão balanceadas, o Enem foi bonzinho e já fez isso para você. Mas é bom você olhar o balanceamento para você não sair fazendo conta e dar tudo errado no final porque você não balanceou, tá bom? Mas aqui tá balanceado e eu noto que, olha só, eu tenho 1 mol de CO2 aqui, eu tenho esse valor para 1 mol de CO2. Então, tá tudo certinho, né? É só correr para o braço agora. Como é que a gente resolve? Olha só, a gente tem que manipular essas 3 equações aqui para tentar chegar nessa. Essa aqui é a reação de interesse. É aqui que a gente quer chegar. É aqui que a gente vai fazer conta, não é aqui. Então vamos lá, vamos manipular, né? Vamos somar essas 3 equações. E aqui que é a parte mais difícil. Por que é a parte mais difícil? Porque os alunos se enrolam. Mas vamos lá, vamos resolver. Olha só, para eu somar essas equações e chegar nessa equação aqui, eu tenho que fazer umas manipulaçõezinhas ali nos coeficientes estequiométricos, que são esses caras aqui. Como assim? Veja, eu vou resolver e depois a gente discute. Olha só como eu ataco. Eu quero que tenha no meu reagente FeO e CO. Então, eu quero que tenha no meu reagente FeO e CO, ok? Eu quero que tenha no produto ferro sólido, Fe e CO2. Então, eu quero que tenha no produto ferro sólido e CO2. Todo o resto tem que sumir. Por que tem que sumir? Ué,
Porque se a equação que eu quero só tem isso, por que tem que ter mais alguma coisa no meio do caminho? Significa que não tá certo, né? Então, vamos lá. Vamos cortar, então, quem não interessa. Olha só. FA2O3 tá aqui antes da setinha, tá nos reagentes. E aqui embaixo, ó, FA2O3 tá depois da setinha, tá nos produtos. Beleza, eu posso cortar, posso simplificar, posso cancelar, posso. Mas olha só, aqui eu tenho um só. Aqui eu tenho 3. Dá para cortar? Não. Então, eu vou multiplicar essa galera aqui em cima por 3. Que aí eu consigo cortar, sem problemas. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, graças a Deus, é 6. 3 vezes 3, 9. Acabou aqui em cima. E agora, o que eu faço? Tchau e tchau. Vamos continuar? Vamos. Olha só. Vamos tentar ver agora o óxido de ferro, FeO. Eu tenho 3 aqui, tenho óxido de ferro do outro lado? Não, deixa ele quietinho aqui. CO2, vamos ver o que a gente faz com ele. Olha só, tem 9 CO2 desse lado aqui e 2 CO2 aqui, né? Um em cima, outro embaixo. Posso tentar cortar. Vamos ver no que dá, ó. Corto um aqui, corto outro aqui. Então, aqui vai ficar 9 menos 2, 7. Vamos continuar. Fe3O4 tem um aqui e tem 2 aqui embaixo. Opa, então eu vou ter que multiplicar essa equação aqui por 2. Vamos multiplicar por 2? Vou até mudar a cor aqui para não ficar muito confuso. 3 vezes 2 aqui vai ser 6. Aqui você vai ter 2, 2 e 2. Então, vamos consertar essa bagunça. Olha só, agora eu posso cortar esse com esse. Agora eu posso consertar aqui. Opa. Posso consertar aqui a bagunça que eu fiz no monóxido de carbono, né? Porque aqui em cima era 9. Agora vai ser 9 menos 3, né? Que é 2 mais 1. Vai ser 6 aqui em cima, beleza? E agora, o que eu posso consertar aqui? Ah, agora eu tenho que somar, né? Esse monóxido de carbono aqui com esse que sobrou. Vamos ver o que a gente tem? Vamos somar essa bagunça toda para ver se bateu? Esses exercícios, eles são bem bagunçados mesmo, tá? É comum. Então, vamos lá. Ó, sobrou aqui pra gente 6 óxidos de ferro, 6 FeO, mais o quê? Mais 9 monóxido de carbono, CO, mais o quê? 6 átomos de ferro, mais 6 CO2, mais 3 monóxidos de carbono. Opa, tem monóxido de carbono sobrando aqui, né? A gente quer que ele esteja onde? A gente quer que ele esteja nos reagentes. Então, a gente tem que cancelar, né? Simplificar esse cara aqui com esses aqui, que eu simplesmente esqueci. Normal, acontece. Vamos lá, vamos cortar esse. Vamos tirar esse carinha daqui e subtrair daqui, né? Vai ficar 6. Então, a gente conserta aqui embaixo. Tudo bem? São exercícios bem braçais, tá? É comum a gente esquecer alguma coisa ali no meio do caminho e depois ter que consertar. Mas tá tudo certo, agora foi. Então, olha só. A gente chegou na equação global da reação. Note, apesar dela estar com coeficientes estequiométricos, né, diferentes, é a mesma equação. Só mudou a proporção aqui. Mudou, na verdade, eu multipliquei essa equação aqui de cima por 6, né? Então, olha só. O fato de eu ter multiplicado essa reação aqui por 6 significa que eu vou ter que fazer alguma manipulação no ΔH da reação também. Então, olha só, agora a gente vai mexer nos valores aqui de ΔH, né? Vamos consertar a bagunça. O que eu fiz com essa reação aqui, vocês lembram? Eu peguei ela e eu multipliquei por 2. Então, se eu multiplicar essa reação por 2, o ΔH dela também tem que ser multiplicado por 2. Então, eu coloco lá no cantinho para lembrar. Mas o que eu fiz? Essa reação aqui, eu multipliquei ela por 3, lembra? Então, eu vou pegar o ΔH dela também e multiplicar por 3. E essa aqui de baixo, eu não fiz nada, então eu deixo igual. Então tá, vamos lá. Eu sei que o ΔH de uma reação global, ΔH total, que é o ΔH dessa reação aqui, que a gente está querendo calcular, é a soma de cada ΔH intermediário. Ou seja,
de cada reação intermediária do processo. O que isso quer dizer? Isso aqui vai ser o somatório do ΔH1, que é esse cara aqui, mais ΔH2, mais ΔH3. Vamos ver se dá certo? Quanto que vale o ΔH1? Ué, o ΔH1 eu multipliquei por 3, então vai ser menos 25 vezes 3. Show? Quanto que é o ΔH2? Menos 36. Menos 36 e eu multipliquei por 2. Quanto que é o ΔH3? Mais 47. E eu não multipliquei por ninguém, ou multipliquei por 1. E aí agora é continha, né? Matemática. Química acabou. Então vamos fazer essas contas aqui. 25 vezes 3 dá 75. Mas tem o sinal de negativo, eu mantenho, né? Mais 36 vezes 2 dá 72. Mantenho o sinal de menos, mais 47 positivo. Somando isso tudo aqui, eu vou chegar em... Deixa eu ver. Menos 75 com 72. Menos 147 mais 47. Isso daqui vai dar menos 100 kJ. Poxa, não tem essa informação lá nas alternativas. Ah, por que não tem essa informação lá nas alternativas? Porque esse valor aqui que a gente encontrou é para essa reação aqui. E olha só o coeficiente estequiométrico da reação. Todos os coeficientes são 6. Então, essa reação aqui está multiplicada por 6. Olha aqui, ó. Tem o 6 aqui, aqui e aqui. A reação que o Enem está pedindo tem 1, né? 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Ué, então o que eu faço? Ué, eu pego esse valor aqui, que eu encontrei, e eu simplesmente divido por 6. 100 dividido por 100 dá aproximadamente 16,67 kJ. Posso aproximar isso aqui por 17, né? Bem pertinho. O Enem trabalha muito com a aproximação. E você vai ver, então, que menos 17 kJ por mol tá lá na tua alternativa, se eu não me engano, B. Acabou. É isso.